aí coincidimos com as nossas agendas aqui para tratar desse assunto aí tão necessário e importante. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no programa. Bom dia, eu que agradeço o convite. Bom dia, Paulo, bom dia, Moacir, bom dia, Alexandre Palmar. Uma satisfação a gente estar aqui conversando com vocês. Vocês estão sempre abrindo também o debate para a questão ambiental, né, que é muito importante, o H2Foz, a Rádio Clube também. E nós, como você falou, eu já tenho uma experiência na área, né, mas é uma experiência mais de idade, né, do que de conhecimento, porque a gente está sempre aprendendo, né? E tive a felicidade de passar aqui 12 anos no Parque Nacional do Iguaçu, né? Como diretor da unidade de conservação, então deu uma experiência muito grande. E agora contribuindo no COMAF, né, que é um conselho muito importante. Comecei a estudar um pouquinho a história ali do COMAF, ele já tem 30 anos em Foz do Iguaçu. Então ele é por biênio, né, uma gestão bianual. Então nós assumimos o COMAF agora de 2023 até 2024. O meu vice-presidente é o Marcelo Penaio, né, acho que todo mundo também já conhece ele. Um abraço lá para o Marcelo. E estamos trabalhando aí em prol da cidade. Como foi bem colocado aqui, Foz do Iguaçu é uma cidade diferenciada com a questão ambiental ainda, né? Nós precisamos preservar aí essa cidade, conservar as aves, os passarinhos ainda que estão aí, né? Nas nossas janelas principalmente. Eu moro aqui muito próximo da rádio, aqui no bairro Maracanã. E na minha quadra também tem muitas árvores e você acompanha ali beija-flores e outros pássaros ali no nosso dia a dia. Então é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Pergoraro, o conselho é um conselho não só consultivo, ele também é deliberativo, né? Ou seja, ele tem um papel significativo na definição, na elaboração, nas decisões aí das políticas públicas ambientais na cidade, né? Exatamente. O conselho ele é regido por uma lei, né? Uma lei municipal. Hoje é a Lei 342 de 2020, que é a Política Municipal de Meio Ambiente, mas como eu falei, ele já foi criado lá atrás, né? Ele vem sendo regido por essa lei. E ele ele é normativo, deliberativo e consultivo. Ou seja, normativo também, ele pode fazer resoluções, ele pode fazer moções, ele pode fazer deliberações, desde que não afronte, né, a legislação federal, estadual e municipal de meio ambiente, né, respeitando os níveis hierárquicos, né, que já existem, ele pode também fazer uma recomendação. Então, assim, é muito importante esse trabalho do Conselho na questão ambiental, com foco no meio ambiente, né, porque ele é participativo, né? Então o Conselho hoje ele tem 18 cadeiras e ele é paritário, né? São 9 cadeiras do governo e 9 cadeiras da sociedade civil. Então nós temos lá as secretarias, né, da Prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, a Procuradoria-Geral do município, por exemplo, Secretaria de Obras, e na parte de sociedade civil também nós temos as universidades, né? Temos lá representante da UNILA, da UniOeste, do Instituto Federal, nós temos a ONG ADERE, que faz parte também do grupo da sociedade civil, nós temos a OAB também representada. Então, assim, é um grupo bastante multidisciplinar, né, e muito importante para debater essas questões que acontecem no dia a dia. Muito bem, nessa nova composição aí que assumiu no começo de 2023, o que é possível de apresentar já como balanço, o que permeou, centralizou as discussões e se já há uma agenda de continuidade para 2024, quais são as pautas principais? Exatamente, é interessante essa tua pergunta porque nós temos uma reunião mensal, né? E as reuniões já são poucas, a gente já admite que são poucos dias, né, para a gente trabalhar, porque o trabalho todo é voluntário, né? Todos os conselheiros é um trabalho voluntário, da presidência, da diretoria também, do conselho é um trabalho voluntário. Então, a gestão anterior, nossa, sofreu um pouco porque pegou aquela parte da pandemia e teve que fazer reuniões virtuais e foi um período bastante difícil. Nós, quando assumimos agora no início de 2023, então nós já colocamos as reuniões todas presenciais. As reuniões são
inclusive abertas, né, à comunidade, você pode participar sem problema nenhum, só não tem direito a voto, né? O voto tem que ser o conselheiro oficial que está lá participando. Mas pode opinar, pode dialogar, opinar, pode fazer perguntas, pode dar sugestões, isso é tudo registrado numa ata, né? Que fica, tudo que aconteceu ali fica registrado. Então as reuniões, vou aproveitar e convidar quem quiser participar, sempre nas quartas-feiras, a segunda quarta-feira do mês. Então, na segunda quarta do mês, pela manhã, começa às 8h30 da manhã, geralmente vai até 11 da manhã, meio-dia, né? Que tem várias pautas para ser debatidas. E acontece ali no CEAI, no Centro de Educação Ambiental, ali no Bosque Guarani. Então, é bem fácil o acesso ali, bem no centro. O que nós estamos trabalhando, Paulo, muito, inclusive já estamos numa reta final, é a questão da alteração do regimento interno. Nós tínhamos um regimento interno um pouco antigo, um pouco defasado. A gente está trazendo esse regimento interno mais para a realidade do dia a dia. O município criou, por exemplo, também as unidades de conservação municipais agora, né? Foram criadas 6 unidades de conservação. Todo esse debate participou o COMAF também. E o COMAF vai ser interessante nisso também, já foi debatido muito essa questão também das unidades de conservação, no sentido do COMAF ser um conselho também consultivo dessas unidades de conservação, ou seja, absorver também o conselho de cada unidade dessa. Porque pela lei, quando você tem uma unidade de conservação, seja ela municipal, estadual ou federal, você tem que criar um conselho para cada unidade. Então não tem por que a gente ter 6 unidades aqui, tirando o Parque Nacional do Iguaçu, né? Nós temos 6 unidades novas, não tem como a gente ter 6 conselhos, porque as instituições são as mesmas, né? As pessoas acabam sendo as mesmas. Então, o COMAF acaba sendo um grande fórum para isso. Fora as outras discussões, como o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, o Plano de Arborização Urbana, né? São planos que o município obrigatoriamente precisa possuir e que eles também precisam ser atualizados. Então, o COMAF é essencial nesse trabalho. Legal. Falando nisso, o Plano Municipal de Mata Atlântica teve agora, recentemente, até uma discussão, né, chamada aí por várias instituições, entre as quais o Conselho participou na semana passada, na semana retrasada, né? A gente recebeu aqui uma das participantes e organizadoras do evento, a professora Ana Fonseca. Eu gostaria que você fizesse um resgate aí do que foram essas discussões, o que se propôs, o que se entabulou desde aquele evento, pensando aí na aplicação do Plano Municipal da Mata Atlântica. Muito bem. O Plano Municipal de Mata Atlântica, então, ele foi previsto na lei da Mata Atlântica, né? Ele é previsto numa lei federal. Essa lei, se não me falha a memória, é de 2006. Então houve uma discussão, iniciou o trabalho de discussão em Foz do Iguaçu em 2014 sobre a criação desse plano. Demorou um tempo para ser elaborado esse plano, mas houve uma participação muito grande da academia, né, da UNILA, dessas universidades, das ONGs também participaram bastante, e esse documento acabou sendo finalizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui de Foz do Iguaçu. Mas ele levou praticamente 5 anos para ser elaborado, então levou bastante tempo. Ele foi decretado através do decreto municipal de 2020. Então você olha o decreto de 2020, nós estamos em 2023, quase 2024, mas o trabalho veio de muito tempo, né, sendo conversado, depois parou o trabalho também, depois foi reativado muitas vezes. Então nós temos um plano hoje na cidade, oficialmente instituído, mas já é um plano de Mata Atlântica defasado, já é um plano que precisa ser atualizado, né? Nós até discutimos se a palavra certa é a revisão desse plano ou uma atualização desse plano, mas na verdade a gente precisa atualizá-lo, né, nas questões principalmente das áreas ainda que existem, né? A gente chama de áreas prioritárias de meio ambiente, de conservação, essas áreas que precisam ser olhadas pelo poder público, principalmente com outros olhos, né, com olhos de conservação. E aquelas áreas que precisam também ser recuperadas do município. Então nós tivemos esse debate agora junto com
com a UNILA, né, junto com o Fórum Observatório Moema Vieser também, e pautamos esse assunto também na reunião do COMAF que tivemos na semana passada. Então o Conselho também ele vai ajudar nessa construção para o próximo ano agora, dessa revisão ou dessa atualização do Plano de Mata Atlântica, que ele é muito importante. Como eu falei, ele é previsto em lei, mas ele tem também os seus desafios, as suas dificuldades para ser implementado. Porque eu vou te dar um exemplo, Paulo. Nós temos ali no plano hoje, o plano atual, ele prevê 22 áreas prioritárias em Foz do Iguaçu para serem conservadas, vamos dizer assim. Só que muitas dessas áreas são particulares. Olha só. E outras são públicas. Então, nas áreas públicas, você pode trabalhar com mais facilidade. Foi o que aconteceu agora, inclusive, dessas áreas públicas, 2 que estão previstas no plano, foram decretadas como parques municipais, né, comunidade de conservação. Porque daí você não tem desapropriação, você não tem indenização, você trabalha com área totalmente livre, né? Agora, quando a área é particular, já dificulta bastante. Por quê? Porque o proprietário ele tem um outro interesse naquela área. Mesmo que a área esteja coberta por vegetação, mesmo que a área tenha, por exemplo, um rio, um córrego que passa nessa área, mas ele tem uma prerrogativa de dizer assim, olha, eu quero aqui fazer amanhã depois um loteamento, eu quero aqui vender minha área, eu quero isso. Então, existe aqui um caminho grande, vamos dizer assim, uma lacuna grande para a gente preencher, que é do convencimento a esse proprietário, talvez oferecer, hoje se fala muito na questão dos serviços ambientais, pagamentos, né, por serviços ambientais. Então tudo isso a gente tem que debater agora com a sociedade civil também, com o próprio a municipalidade, né, para a gente ter aí benefícios, tanto para o lado do particular, quanto benefício público também para o município, e manter essas áreas, que é o mais importante, né? Essas áreas intactas ainda, porque são áreas, a gente está falando aqui áreas imóveis, né? Mas são fragmentos florestais de Mata Atlântica, né? Então, aquela vegetação que nós temos no Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, nós temos em pequena escala e em 22 áreas já identificadas aqui de Foz, mas que pode ser ampliado ainda essas áreas. Então, são remanescentes importantíssimos, né? E são protegidos pela Lei de Mata Atlântica. E a cidade tem tomado um rumo também de grandes empreendimentos, grandes condomínios. Isso preocupa também, são grandes áreas que estão sendo devastadas, né, Pegoraro? Exatamente. É necessário, né, um trabalho cada vez maior do poder público municipal, e para isso, tanto Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento é muito importante, né, que detém o plano diretor, né, do município, como também os conselhos, né? O COMAF é parte também desse processo, o Concidades, né, que é um conselho muito importante também, que trata de todas as questões de planejamento. Tem os grupos técnicos específicos da prefeitura que trabalham, por exemplo, na fiscalização do plano diretor, né? Porque exatamente, Foz do Iguaçu está havendo um crescimento, um desenvolvimento da cidade, né? Nessa parte urbanística, na parte de construção de novos loteamentos, construção de prédios, né, edificações. Na parte turística também, está vindo grandes empreendimentos para cá, turísticos também. E essas grandes obras de infraestrutura. Então, assim, todas elas acabam criando um impacto ambiental, né? Toda ação humana tem um impacto ambiental, né, de menor escala ou média ou maior escala. De maior escala, eu posso te dizer que a Perimetral, por exemplo, essa obra de infraestrutura, né, cortou pelo menos 2 áreas prioritárias que estavam previstas no plano de Mata Atlântica. Mas são infraestruturas necessárias, né, para o município, ninguém está questionando essa questão. A própria duplicação da rodovia também das Cataratas, né, que tem acesso ali para o aeroporto. Então, todas essas obras acabam trazendo um impacto ambiental, às vezes grande, porque ela transfere rios, desvios de rios, né? Ela precisa ser feito pontes, há um impacto grande na questão ambiental. Então, é importante que esse meio ambiente seja monitorado, né? Seja fiscalizado também, porque sempre esses empreendimentos possuem uma licença ambiental. Essa licença ambiental ali geralmente tem condicionantes, tem compensação ambiental previstas ali, né?
e isso precisa ser fiscalizado pelo poder público e pela sociedade. E o conselho é um caminho de se fazer isso. O Jorge Pegoraro, eu te pergunto, você fez um link aí do plano de Mata Atlântica com as 6 unidades de conservação que foram criadas. Já tem o decreto assinado pelo prefeito e tal. 2 delas são remanescentes aí de Mata Atlântica, né, dessas 6 novas unidades. Estavam previstas. Imagino que o Bosque do Guarani seja uma delas, né? Gostaria que você fizesse um apanhado geral sobre essas 6 áreas, como é que está o andamento, o que andou depois da assinatura do decreto, se a prefeitura conseguiu inscrever nessas áreas também para obter um ICMS ecológico, né, como um instrumento para serem reinvestidos, inclusive, no processo ambiental aqui na cidade, ou seja, uma atualização aí desse processo de criação das áreas. Perfeito, Paulo. Sempre dá muito trabalho, né? A gente diz assim, nossa, para criar uma unidade de conservação dá trabalho porque você tem que dialogar com a sociedade, você tem que dialogar com as secretarias da prefeitura, né? Mas depois de criadas também elas começam a dar bastante trabalho também para a implementação e para a gestão delas, né? Então, assim, eu sempre digo que você criar uma unidade de conservação, um parque municipal, por exemplo, uma reserva, uma estação ecológica, no caso nosso foram 6 parques municipais, né? Você não está fazendo isso para você ou para essa geração, você está pensando para frente, né? Porque para o futuro. O Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, tem mais de 80 anos, né? Nós temos unidade de conservação aí pelo mundo afora com mais de 100 anos de idade. Então, isso é uma coisa que vai ficar. Então, assim, a gente às vezes também diz assim, poxa, mas agora a gente precisa fazer a gestão, a implementação do Bosque Guarani, por exemplo, né? Vamos pegar como exemplo aqui, que está bem na área central nossa de Foz do Iguaçu, né? Que então era um zoológico, né? Um antigo zoológico, que foi desativado, né? Os animais foram retirados todos ali dessa área do Bosque Guarani e foi decretado então ali uma unidade de conservação. Foi apresentado um projeto para o prefeito municipal quanto a isso, né? Quanto à declaração dessa unidade como de conservação. O prefeito entendeu que era interessante para o município, era importante, fez esse decreto, assim como as outras 5 áreas. Essas áreas todas, documentalmente já estão todas corretas. Elas foram decretadas então pelo prefeito municipal, publicadas em Diário Oficial e comunicadas, informadas ao Instituto Ambiental do Paraná, que agora se chama Instituto Água e Terra. Eu ainda chamo com o nome antigo, o IAP, né? Agora é o IAT, porque é uma necessidade de você cadastrar essas áreas no IAT para fins de obtenção do ICMS ecológico, que é um ICMS repassado pelo Estado do Paraná. Então essas áreas já foram também legalmente já documentadas no Estado e elas renderão para o município ICMS ecológico a partir do ano que vem, de 2024. Então você cria as unidades num ano e o recurso vem a partir do que vem. Só para você ter uma ideia... Todas as 6 estão inscritas? Todas as 6 foram inscritas. Nós conseguimos a documentação para todas as 6 áreas. E por isso que eu falei que era importante e mais rápido também, com mais agilidade, trabalhar com as áreas públicas, porque a negociação com áreas particulares era muito mais lenta, nós não íamos conseguir com essa rapidez que foi feito com as áreas públicas. Então, existe então uma participação municipal, uma participação agora estadual já nesse sentido, né? O ano que vem já começa a vir para o município mais recursos. Hoje, para você ter uma ideia, o município recebe em torno de 5 milhões de reais por ano somente da parte do Parque Nacional do Iguaçu, que está aqui em Foz do Iguaçu, né? Cada município do Parque Nacional recebe uma pequena parcela desse ICMS verde, que a gente chama, que é o ICMS ecológico, em função da existência do Parque Nacional, só pela permanência do parque dentro do território municipal. Foz do Iguaçu tem cerca de 21% da área do parque no seu território. Então ela recebe esse recurso de 5 milhões. Por que 5 milhões e não mais? Porque aí tem toda uma tábua, né, de avaliação do próprio IAT, do próprio Instituto, porque cada município daí tem uma parte, né? Esse recurso, 25% do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que o Estado repassa para o município,
Dos 25%, 5% é para manutenção de áreas verdes, então, unidades de conservação. Cidades que têm manancial de água também recebem também o ICMS ecológico. Por exemplo, Santa Terezinha de Itaipu recebe em função também do manancial do rio Tamanduá, né? Da origem ali da água do rio Tamanduá, da nascente, exatamente. Então, assim, é importante. Muita gente pergunta para nós quanto que o município vai receber a mais agora, né? Com essas 6 unidades. Eu não sei dizer porque vai depender. Também outros municípios também criaram suas unidades e agora exatamente o IAT está fazendo essa tábua de avaliação que divulga no ano que vem com esses percentuais. Muito bem. A gente falava da arborização aqui em Foz do Iguaçu e sempre é um assunto muito complexo, né? Quando chove, cai árvore, o morador diz nós temos que cortar, né? A gente vê árvores aí que precisam de um tratamento mais adequado e isso tem a ver com o Plano Municipal de Arborização, né, Jorge Pegoraro? Tem novidades em relação a isso? Tem uma ação do município já para contemplar esse plano? Temos também uma novidade nesse. Assim como o plano de Mata Atlântica, o plano de arborização também ele é super importante, né? Ele é uma ferramenta, na verdade, para o gestor, né? É uma ferramenta, por exemplo, para divisão de arborização de um município, né? Nós temos aqui o Horto Municipal também, né? Que tem a questão de produção de mudas de árvores e também se tornou uma unidade de conservação também, o Horto, né? Municipal. Ele é uma ferramenta de planejamento, né? Pro servidor público, para aquela pessoa que está ali para tomar as decisões, né? Então, todo município tem a questão de precisa cortar uma árvore que está na calçada, né? Por exemplo, né? Essa árvore está em risco, existem vários fatores, né, envolvidos ali. Essa árvore está em risco de queda, pode cair em cima de uma pessoa, pode cair em cima de um veículo. Essa árvore está doente por algum motivo, né? Ela precisa ter algum trato fitossanitário, ela precisa ser removida. O que acontece também muitas vezes tem uma obra acontecendo e essa árvore está ali, a obra já está autorizada, precisa deslocar essa árvore, tirar essa árvore, então são vários fatores envolvidos. Mas assim, antemão dizer que todos esses cortes, né, legais, vamos dizer assim, com autorização de corte dessa vegetação, dessas árvores no caso, está previsto em decreto municipal, né? Então existe um acordo, vamos dizer assim, entre o órgão estadual de meio ambiente e o órgão municipal de meio ambiente. Então, X árvores, o órgão municipal pode autorizar o corte, o restante é com o órgão estadual. Inclusive, corte de vegetação, esses cortes que nós estávamos falando anteriormente, são autorizados, no caso, somente pelo Instituto Água e Terra, pelo IAT. Então, são muitas condicionantes envolvidas na questão do corte, né, dessa supressão de vegetação. Mas é importante também esse funcionário público, esse gestor, ele saber, por exemplo, eu vou tirar uma árvore daqui, mas eu tenho que plantar uma outra árvore no local. Ou um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, mas aí começam as perguntas, né? Que árvore que eu vou plantar? Qual espécie que eu vou plantar ali? Né? Qual é o tamanho dessa muda, dessa árvore jovem que eu vou plantar ali? Então eu preciso começar a ter respostas para isso. E o nosso plano também de arborização está defasado também do município, né? Nessa questão também. Nessa questão também é um plano que já tem 10 anos, pelo menos, né? Ele precisou passar por uma atualização, por um debate também sobre ele. E a novidade que nós temos é que nós trabalhamos esse ano inteiro, praticamente, para se fazer uma licitação para uma empresa, porque o poder público ele não tem essa condição, essa capacidade técnica ou capacidade até humana mesmo, né, de executar todo o plano, fazer um plano e executá-lo. Então, por exemplo, nós não temos técnicos suficientes para isso. Então, teve que se pensar numa licitação. Então, foi feito um termo de referência, que a gente chama, que é um projeto básico, né, para toda licitação precisa desse documento, que é um documento complexo. Então foi difícil para nós debatermos esse assunto, mesmo junto com a Secretaria de Meio Ambiente, junto com o COMAF também, junto com a academia, outras universidades também, para se conseguir fazer um termo
de referência que contemple toda a cidade, que contemple todos esses aspectos, né? Mas isso foi feito, vai ser lançado a licitação em breve, porque a parte técnica já foi definida, agora o processo se encontra na Procuradoria Jurídica, né? Porque ele tem os passos, né? Onde ele tem que passar por pareceres, né? Pareceres jurídicos, pareceres administrativos. Nós esperamos ainda que esse ano ainda a prefeitura possa lançar esse plano de arborização do município por uma grande licitação. Essa licitação pode participar empresas de Foz do Iguaçu, do Paraná, do Brasil todo, pode vir uma empresa de fora. Então, todas as regras que nós conseguimos colocar ali no termo de referência, daí a empresa tem que obedecer, né, por isso. É um pregão eletrônico, né? As licitações do município são feitas através de pregão eletrônico. O pregão, ele tem que... Então, tem aquela base... A qualidade do trabalho, vamos dizer assim, está colocada nesse termo, né? As condições mínimas que a empresa tem que apresentar tem que estar dentro desse plano, e aí vai ganhar a empresa que der o menor preço para fazer esse plano para nós. Então nós optamos, uma das dificuldades, por exemplo, Paulo, só para te exemplificar, a gente fala em plano, né? É uma coisa grande demais, mas assim, só para exemplificar. Nós vamos fazer o levantamento, essa empresa vai fazer o levantamento de todas as ruas de Foz do Iguaçu, de todas as árvores, 100%, ou vamos fazer 50%, 25%? Só aí já foi uma discussão muito grande, né? E venceu tecnicamente, por exemplo, a ideia de que a prefeitura já está defasada, vamos dizer, nesse assunto, já que vamos contratar uma empresa que tem um custo alto esse trabalho. Então vamos fazer já 100%. Dessas ruas, né? Então, assim, fazer uma cobertura total na área urbana da cidade, todas as vias públicas, então, de Foz do Iguaçu. Então eu espero, licitação, você nunca sabe o que vai acontecer, né? Mas eu espero que saia essa licitação e que ganhe uma empresa boa, né, com know-how. Essa é uma outra questão que foi colocada também na licitação, é que a empresa tem que ter know-how, tem que ter experiência nesse tipo de trabalho, né? Porque não se pode pegar qualquer empresa para fazer esse levantamento. Outro detalhe importante desse plano é o georreferenciamento também dessas árvores também. Então, assim, aqui na rua Rui Barbosa, em frente à Rádio Clube, tem uma árvore, essa árvore, que condição que está essa árvore, que espécie que é essa árvore, e ela vai ser georreferenciada. Então isso vai gerar um banco de dados importante para o município, que a pessoa vai telefonar, olha, eu estou com a minha árvore caindo, onde é que está essa sua árvore, qual é a rua? Você já tem um banco de dados ali que você já consegue, já te vai adiantar muito do teu trabalho hoje, que você precisa ir em campo fazer vistoria, você precisa ver a condição da árvore, etc. Então, o plano de arborização é muito importante. Contempla plantio e tratamento das árvores existentes nessa licitação, Pergoraro? Sim, ele também vai recomendar esse trabalho, né, a situação atual dessa árvore, né? Então, nós chamamos assim, é o diagnóstico do que existe e o prognóstico, né? Então, não só você dizer que essa árvore está numa condição boa, falando em termos de doença fitossanitariamente boa, se ela está num tamanho bom, se ela não está atrapalhando ninguém, etc., que é uma espécie adequada, que não tem fiação, né, por cima dela, ela não está atrapalhando a fiação. Essas informações vão estar dentro desse plano. Mas também no caso de substituição dessa árvore. Pelo contrário, se for uma árvore ruim, que está em perigo de queda, está incomodando a fiação, tem algum problema em si, ela precisa ter um prognóstico de retirada dessa árvore, mas daí que espécie que vai ser plantada ali, que tamanho que vai ser plantado, porque tem toda a ver a questão de raízes, né? Tem toda a ver com a calçada, tem toda a ver com o trânsito, é uma complexidade bastante grande. Certo. Pergoraro, para a gente terminar, que a gente falou bastante sobre os planos aí que são essenciais, você disse que as reuniões são mensais, abertas à comunidade, né, na segunda, quarta do mês, a partir das 8h30 ali no espaço ambiental do Bosque Guarani. Eu te pergunto, para a gente fechar,
que outras interações e diálogos aí com a comunidade que o Conselho tem para levar esses assuntos adiante? Por exemplo, se uma escola, uma universidade quiser chamar o Conselho para discutir esses assuntos, né, dentro da sua realidade, o Conselho está aberto para isso? Como é que faz para localizar, encontrar a diretoria, conversar com a diretoria para fazer esse trâmite? É importante, nós estamos abertos para fazer esse trabalho, né, com a comunidade. Vou te dar um exemplo também trazido pelos conselheiros, porque a discussão ali no conselho é muito rica, né? Porque como tem um conselheiro de cada lugar, Sim. Então os assuntos são bastante diversos. Por exemplo, tem uma conselheira que é da ONG Vida Animal, né? A Noeli. A Noeli, numa das reuniões, disse assim: olha, nós precisamos enfrentar um problema que a gente está passando com os gatos, que é a esporotricose. Esporotricose é uma doença causada por um fungo que ataca os gatos domésticos, né? E que acaba transmitindo isso, inclusive, para as pessoas também, né? O dono de casa que gosta de ter o bichinho ali no colo, mexer no bichinho e tal, ele pode passar esse fungo para o ser humano. Então, nós trouxemos um especialista do CCZ nessa última reunião, fez uma apresentação sobre essa doença, né? É o médico veterinário, expondo essa situação, os perigos e, enfim, tudo sobre essa doença que está afetando esses animais. Isso é espalhado ali para os conselheiros, cada um leva para a sua entidade, então assim, multiplica a informação, né? Então isso é um trabalho muito, muito importante, muito, muito interessante. Eu gostaria de deixar daí depois na página da rádio, né? na própria página também do H2Foz, o nosso endereço para comunicação, né? Sim, com o Conselho, e as pessoas podem entrar em contato conosco. Nós temos um e-mail, temos também um telefone à disposição para essa participação. Mas só reforçar assim, que nós estamos disponíveis para trabalhar com palestras, para trabalhar com a parte de educação ambiental, com a parte de levar um conhecimento a mais, né? E também é um espaço aberto para as pessoas apresentarem temas ambientais também, né? Uma universidade, uma instituição que queira participar, ou mesmo uma empresa privada que queira apresentar algum projeto na área ambiental que seja interessante, o Comaf também está de portas abertas. Muito bem, Jorge Pergoraro, a gente agradece muito a participação, pelos esclarecimentos que trouxe aqui. Marco Zero, onde tudo começa.